Olá, meus amigos! Vamos à nossa aula de matemática e suas tecnologias. Nessa aula, nós vamos ter a oportunidade de observar questões e resolvê-las, envolvendo os conceitos e questões contextualizadas. Essa combinação é a combinação que exige-se hoje que o aluno saiba para resolver as questões do Enem. Vamos à primeira questão? O preço de compra e venda unitário de 3 ações ao longo de um período de 100 dias está representado no gráfico a seguir. Você pode observar que no gráfico, no eixo das abscissas, estão os dias das aplicações e no eixo das ordenadas está o valor unitário em função desses dias. Estão as curvas A, B e C de cada uma das ações em que essa pessoa resolveu fazer a aplicação. Uma pessoa querendo investir suas economias resolveu comprar 5.000 ações da empresa C e um número idêntico de ações das empresas A e B, de forma a totalizar R$10.000 em seus investimentos nas 3 ações. Depois de 100 dias, preocupado com as oscilações do mercado acionário, essa pessoa resolveu vender as ações que havia comprado. Como pode ser classificado o investimento realizado? Letra A, muito bom, pois gerou um ganho de 28% do capital investido. Letra B, bom, pois gerou um ganho de 12% do capital investido. Letra C, indiferente, pois não gerou ganho ou perda de capital. Letra D, ruim, pois gerou uma perda de 11% do capital investido. Letra E, muito ruim, pois gerou um ganho de capital de 53% do capital investido. No dia 0, a ação C, foram compradas 5.000 ações ao preço unitário de 0,4, ou seja, foram gastos R$2.000 na compra dessas ações. Sobram R$8.000 para as outras ações. As ações A e B estão relacionadas da seguinte forma: X ações A a um preço de 1,3, mais X ações B a um preço unitário de 0,7, que é igual a R$8.000. Resolvendo essa equação, obtemos x igual a 4.000. Logo, a ação A foram 4.000 ações compradas a um preço unitário 1,3, ou seja, foram gastos R$5.200 para a compra das ações do tipo A. A ação B foram compradas 4.000 ações a um preço unitário 0,7, ou seja, foram gastos R$2.800 para a compra das ações do tipo B. No dia 100, a ação C vale 5.000 ações vezes 0,5. 0,5 é o preço unitário da ação no centésimo dia. Ou seja, essa quantidade de ações vai custar R$2.500. A ação A, 4.000 ações vezes o preço unitário, que resulta em R$3.600. E a ação B, 4.000 ações vezes o preço unitário neste dia, que é 0,7, resulta em R$2.800. Ou seja, o total lá no centésimo dia é de 2.500 mais 3.600 mais 2.800, que resulta em R$8.900. O investidor perdeu R$1.100, ou seja, 11% do capital investido. A resposta correta é a letra D, ruim, pois gerou uma perda de 11% do capital investido. Essa questão envolve a leitura de um gráfico, a interpretação do enunciado e o equacionamento da questão por meio de uma equação no primeiro grau. Então, com essa interpretação, ele conseguiria chegar nos valores e fazer uma análise do investimento no dia 0 e do investimento no dia 100. Ele poder perceber que houve um prejuízo. Esse tipo de questão envolve até a ideia da Bolsa de Valores, que é um assunto que possivelmente seja abordado em alguma questão que você tenha que fazer na prova do Enem. Vamos à próxima questão. Numa cidade em que o número de eleitores é o dobro do número de pessoas que não votam, os 2 únicos candidatos a prefeito tiveram o seguinte desempenho nas urnas. Observe no gráfico que o candidato A teve 56% dos votos, o candidato B teve 32% e brancos e nulos totalizaram 12%. Considerando-se que os votos brancos e nulos não são válidos e que o candidato A teve 2.520 votos a mais que o candidato B,
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o percentual aproximado de votos válidos do candidato vencedor e a população da cidade. Letra A, 36,6% e 15.750. Letra B, 36,6% e 21.000. Letra C, 36,6% e 26.750. Letra D, 63,4% e 15.750. Letra E, 63,4% e 21.000. A resolução dessa questão é dada por E é o número de eleitores e E sobre 2 é o número de pessoas que não votam. Assim, 0,56 vezes E menos 0,32 vezes E é igual a 2.520. Dessa forma, 0,24 vezes E é igual a 2.520. Então, E é igual a 10.500. Assim, 56% de E correspondem a 5.880 eleitores. 32% de E correspondem a 3.360 eleitores. Dessa forma, o total de votos válidos é 5.880 mais 3.360, que totaliza 9.240 votos. O percentual de votos válidos do candidato A é dado por 5.880 dividido por 9.240, que é igual a 0,636363, que é aproximadamente 63,64%. A população da cidade, ela é a soma do E com E sobre 2, que é igual a 1,5 de E, que é igual a 1,5 vezes 10.500, que totaliza 15.750. A resposta correta é a letra D, 63,4% e 15.750. Mais uma vez, a leitura de um gráfico de setores, aliado a porcentagens dos candidatos dessa eleição, fazem essa questão resolvida uma questão contextualizada e no formato de uma questão do Enem. O aluno precisa trabalhar os dados do gráfico vinculados aos dados fornecidos na questão. É uma questão em que ele envolve a porcentagem e uma quantidade de votos final, e uma equação simples do primeiro grau. Porém, há uma interpretação muito importante para ele chegar nessa equação. Vamos à próxima questão. A figura a seguir mostra um alvo usado em uma competição de tiro ao alvo. As circunferências desenhadas são concêntricas. Seus raios são proporcionais aos números 1, 2 e 3. E a circunferência maior está inscrita em quadrado. Observe o desenho. Os raios são proporcionais aos números 1, 2 e 3. Os raios são as distâncias entre o centro e a circunferência, que delimitam as regiões A, B e C, respectivamente. A pontuação dos participantes está relacionada à probabilidade de se acertar determinada região. O alvo possui um total de 46 pontos, divididos de forma inversamente proporcional à área das regiões A, B e C. Considere que a região preta não oferece pontuação se for acertada. Cada participante dá 5 tiros e seus desempenhos estão mostrados na tabela a seguir. Na tabela, observamos que o participante 1, no primeiro tiro, acertou a região A, no tiro 2 acertou a região B, no tiro 3 a região B, no tiro 4 a região B e no tiro 5 a região preta. O participante 2, no tiro 1, acertou a região preta. No tiro 2 acertou a região A, no tiro 3 a região preta. No tiro 4 a região B e no tiro 5 a região A. O participante 3, no tiro 1, acertou a região C. No tiro 2, a região C. No tiro 3, a região A. No tiro 4, a região B. E no tiro 5, a região C. Terminada a competição, os organizadores apuraram que: letra A. O participante 1 foi o vencedor com 58 pontos.
Letra B, o participante 2 foi o vencedor com 70 pontos. Letra C, o participante 3 foi o vencedor com 58 pontos. Letra D, o participante 2 foi o vencedor com 60 pontos. Letra E, o participante 1 foi o vencedor com 70 pontos. A resolução é feita de acordo com os cálculos a seguir. A região A, a área, é igual a π vezes 1 ao quadrado. Logo, a região A é igual a π unidades de área. A região B é igual a π vezes 2 ao quadrado menos a área da região A. Ou seja, a área da região B é igual a 3π unidades de área. 3π é a diferença entre o círculo da região B e o círculo da região A. A região C é igual a π vezes 3 ao quadrado, menos a região A, menos a região B. Ou seja, a área da região C é igual a 5π unidades de área. Pontuações. As pontuações são inversamente proporcionais às respectivas áreas. Logo, a pontuação na região C é igual a K sobre 5π. A pontuação na região B é K sobre 3π. E a pontuação na região A é K sobre π. Dessa forma, somando-se as pontuações, PC mais PB mais PA é igual a K sobre 5π mais K sobre 3π mais K sobre π. Tirando o mínimo múltiplo comum do denominador, temos 15π, ou seja, resulta em 46 é igual a 3K mais 5K mais 15K dividido por 15π. Dessa forma, o K é igual a 30π. Assim, a pontuação na região A é 30π dividido por π, que é igual a 30. A pontuação na região B é 30π dividido por 3π, que é igual a 10. A pontuação na região C é igual a 30π dividido por 5π, que é igual a 6. Assim, o participante 1 vai ter a seguinte pontuação. 1 vez PA mais 3 vezes PB totaliza 30 mais 3 vezes 10, que é igual a 60 pontos. O participante 2, 2 vezes PA mais 1 vez PB, que é igual a 2 vezes 30 mais 1 vez o 10, é igual a 70 pontos. Nesse caso, o participante 2 é o vencedor. Por quê? O participante 3, 1 vez PA mais 1 vez PB mais 3 vezes PC, é igual a 30 mais 10 mais 3 vezes 6, que é igual a 58 pontos. Assim, a resposta correta é a letra B. O participante 2 foi o vencedor com 70 pontos. A divisão proporcional é um assunto muito importante da matemática, não só para o Enem, para qualquer outro tipo de questões que um dia você resolva fazer. Fique atento a essa divisão quando ela é feita diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso, é uma divisão para grandezas inversamente proporcionais. Dentro da matemática, a proporcionalidade é um assunto sempre trabalhado em qualquer tipo de questões, principalmente nas questões do Enem. No caso do alvo, essa proporcionalidade foi trabalhada em função de áreas, ou seja, a geometria também está inserida nesse contexto. A área do círculo é um ponto importante para que você resolva essa questão. Vamos à próxima questão? A população de um país fictício é de 100 mil pessoas e dobra a cada 20 anos. A produção local de alimentos atualmente é de 48 mil toneladas anuais, suficiente para 40% dos habitantes. Os governantes desse país, querendo atingir a autossuficiência na produção alimentar em 60 anos, estabeleceram a meta de que essa produção deveria aumentar a uma taxa constante de: letra A, 10,2 mil toneladas por ano. Letra B, 15,2 mil toneladas por ano. Letra C, 16,2 mil toneladas por ano. Letra D, 18,2 mil toneladas por ano. Letra E, 20,2 mil toneladas por ano. A resolução dessa questão pode ser equacionada por meio de uma função exponencial. Observe que a população é igual a 100 mil vezes 2 elevado a t. T é o número de períodos de 20 anos,
Em 60 anos, T igual a 3. População depois de 60 anos é igual a 100 mil vezes 2 elevado ao cubo, que é igual a 800 mil habitantes. Produção de alimentos. 48 mil toneladas alimentam 40% da população inicial, ou seja, 0,4 vezes 100 mil. X toneladas alimentam 800 mil habitantes. Essa regra de 3 resulta na proporção 48 mil está para X, assim como 40 mil está para 800 mil. Fazendo a simplificação no segundo membro dos zeros do numerador com os zeros do denominador, resulta na igualdade 4x é igual a 80 vezes 48 mil. Assim, x é igual a 960 mil toneladas. Variação da produção em 60 anos. 960 mil menos 48 mil é igual a 912 mil toneladas. Assim, em cada ano, o aumento na produção deve ser de 912 mil dividido por 60, que é igual a 15.200 toneladas. A alternativa correta é a letra B, 15,2 mil toneladas por ano. Essa questão trabalha dois conceitos da matemática. Um deles é a ideia de equação exponencial e a segunda é a regra de 3. Esses dois conceitos aliados, eles montam uma questão como o crescimento de população e a quantidade de toneladas a serem produzidas. Normalmente, o crescimento de população ele é modelado por meio de uma equação exponencial. Nesse caso, o crescimento da população em 60 anos, ou seja, 3 períodos. E a regra de 3 nos serve para achar a quantidade de toneladas que essa população vai necessitar para um período de 60 anos, ou seja, ter autossuficiência. Esses dois conteúdos combinados, eles formam uma questão muito interessante, que você precisa dominar esses dois assuntos, principalmente a parte de equação exponencial, porque a regra de 3 é um assunto mais corriqueiro do seu dia a dia. Acredito que seja mais fácil a sua compreensão. Vamos à próxima questão. O Índice de Massa Corporal, IMC, é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de obesidade de pessoas. Ele é calculado dividindo-se a massa em quilogramas pelo quadrado da altura, em metros. A tabela a seguir mostra em que categoria uma pessoa se enquadra de acordo com o seu IMC. A tabela é dividida em duas colunas. Na primeira coluna está a categoria e na segunda está o índice de massa corporal. Para uma pessoa subnutrida, o índice de massa corporal é abaixo de 18,5. Para um peso saudável, o IMC está entre 18,5 e 24,9. Para o sobrepeso, o IMC vai de 25 até 29,9. Para o caso da obesidade grau 1, o IMC vai de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, 35 até 39,9. E obesidade de grau 3, de 40 acima. Uma pessoa de 40 anos e 1,5 m de altura foi classificada como obesa de grau 3. Depois de consultar alguns especialistas, resolveu se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. Passados alguns meses, a massa dessa pessoa diminuiu 30 kg e ela passou a se enquadrar no limite da categoria sobrepeso. Entre as alternativas apresentadas, qual a única que apresenta um valor possível para a massa dessa pessoa antes da operação? Letra A, 79 kg. Letra B, 89 kg. Letra C, 94 kg. Letra D, 99 kg. Letra E, 101 kg. A resolução dessa questão se dá pela fórmula do índice de massa corporal, que é igual a M dividido por H ao quadrado. Assim, o IMC é maior ou igual a 40. Condição 1. M é maior ou igual a 40 vezes H ao quadrado. Assim, M é maior ou igual a 40 vezes 1,5 ao quadrado. Ou seja, M é maior ou igual a 90 kg. Depois da operação, a massa é M menos 30 e a altura é igual a 1,5 metros. Como a pessoa passou a se enquadrar no limite do sobrepeso, não é mencionado se é o limite inferior ou superior. Então,
Condição 2. IMC menor que 30. M menos 30 é menor que 30H ao quadrado. Assim, M menos 30 é menor que 30 vezes 1,5 ao quadrado. Logo, M é menor que 97,5 kg. Condição 3. O IMC é maior ou igual a 25. Assim, M menos 30 é maior ou igual a 25H ao quadrado. M menos 30 é maior ou igual a 25 vezes 1,5 ao quadrado. Logo, M é maior ou igual a 86,25 kg. Das três condições, tira-se a seguinte conclusão, que a massa M é maior ou igual a 90 kg e também é menor que 97,5 kg. A resposta correta é a letra C, 94 kg. O índice de massa corporal é um exemplo interessante de funções, porque é uma função que depende de duas variáveis, a altura e a massa da pessoa. Aliada a categorias, esse índice de massa corporal é uma contextualização da matemática que pode servir como uma questão para o seu Enem. Então, fique atento a ela, pratique essa questão mais algumas vezes, porque é bem possível que ela possa aparecer para você numa prova. Vamos à próxima questão? No processo de seleção de uma empresa, um teste foi realizado com 400 candidatos. Aqueles que conseguissem nota mínima 5 classificavam-se para a segunda fase desse processo. Após a correção desse teste, foi montado um gráfico de frequências das notas obtidas pelas pessoas avaliadas. Este é um gráfico de barras, em que no eixo das abscissas está colocada a nota obtida no teste e no eixo das ordenadas a porcentagem dos candidatos. Em cima de cada uma das barras está marcada a porcentagem de candidatos respectiva de cada nota. Determine, respectivamente, a nota média obtida pelos candidatos e o número de pessoas aprovadas para continuar no processo de seleção. Letra A, 5,46 e 292. Letra B, 5 e 73. Letra C, 6,4 e 292. Letra D, 7,23 e 73. Letra E, 7,5 e 146. A média é obtida fazendo-se o produto da nota pela porcentagem, ou seja, 1 multiplicado por 1, mais 5 vezes 2, mais 15 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 23 vezes 5, mais 20 vezes 6, mais 13 vezes 7, mais 14 vezes 8, mais 2 vezes 9, mais 1 vez o 10. Dividido por 100, resulta na média 5,46. O percentual de candidatos com nota mínima 5 é 23% mais 20%, mais 13%, mais 14%, mais 2%, mais 1%, que é igual a 73%. Assim, o total de aprovados para a fase seguinte foi 0,73 vezes 400, que é igual a 292. A resposta correta é a letra A, 5,46 e 292. Um dos casos de média que é solicitado é o caso da média ponderada, que não deixa de ser uma variação da média aritmética. Nessa questão em especial, foi trabalhada a média ponderada junto com o gráfico. Como eu havia falado em outras questões, a leitura de gráfico é muito importante. Essa leitura de gráfica aliada a uma média ponderada, criou-se uma questão bastante interessante, uma questão relativamente tradicional, porém com grande possibilidade de aparecer numa das provas do Enem que você for realizar. Vamos à próxima questão. A roleta, considerada um jogo de azar, é proibida no Brasil. Nesse jogo, a probabilidade de se ganhar é sempre menor que a probabilidade de perder. Assim, o jogador terá uma tendência natural de continuar jogando, para tentar recuperar as perdas, podendo desenvolver um vício.
Nesse jogo, os números que podem ser sorteados vão de 0 a 36, como é possível verificar a seguir. O tabuleiro da roleta é dividido em 36 números mais o zero, ou seja, 37 possibilidades. O problema sugere uma aposta em um número pleno. Observe a cena que ilustra um pouco desse jogo por meio do filme As Férias da Minha Vida. Existem vários tipos de apostas que os jogadores podem fazer nesse tipo de jogo, mas a preferida, normalmente, é aquela em que se aposta em um determinado número, concentrando-se fichas na escolha feita. Depois que a roleta é posta a girar, após alguns segundos, uma bolinha cai e para no espaço relativo a um determinado número. Esse é o número sorteado naquela rodada. O responsável por comandar o jogo observa o tabuleiro e vê se alguém colocou fichas naquele número. Em caso afirmativo, paga para esse apostador 36 vezes o valor de sua aposta. A própria aposta mais 35 vezes o valor dela. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Letra A. Quanto maior o valor apostado por um jogador, maior a chance que ele tem de perder a rodada. Letra B. Quanto maior o valor apostado por um jogador, maior a chance que ele tem de ganhar a rodada. Letra C. Analisando exclusivamente pelo ponto de vista das probabilidades, a proibição da roleta é uma decisão acertada, pois a chance de o jogador ganhar é de 1 sobre 37. Letra D. Se em todos os números do tabuleiro for colocada exatamente uma ficha, nesse caso o cassino não ganha, nem perde. Letra E. Se um jogador aposta sempre em um mesmo número, aumentam suas chances de obter o lucro após várias rodadas. Como os números na roleta vão de 0 a 36, tem-se um total de 37 apostas possíveis. Como apenas um número é sorteado por rodada, a probabilidade de um jogador ter sucesso é 1 sobre 37. Assim, suponha que um jogador aposta uma ficha por rodada. A tendência é que, em um grande número de apostas, a cada 37 rodadas, 37 fichas apostadas, ele acerte o número e vença em apenas uma. Quando isso ocorrer, sua premiação será de 36 fichas, menor que as 37 apostadas. É possível notar então que o cassino leva vantagem sobre os apostadores. A resposta correta é a letra C. Analisando exclusivamente pelo ponto de vista das probabilidades, a proibição da roleta é uma decisão acertada, pois a chance de o jogador ganhar é de 1 sobre 37. O jogo da roleta é um ótimo exemplo, matematicamente, para você treinar a probabilidade. O jogador, você pode perceber no problema, sempre terá chances menores do que a banca, a casa, de ganhar durante uma rodada. Ou seja, fazendo as probabilidades e conhecendo a roleta um pouco melhor, do ponto de vista matemático, você vai perceber várias possibilidades e várias probabilidades diferentes. A aposta sugerida nessa questão é a aposta mais difícil que um jogador tem de ganhar. Ou seja, ele tem uma chance em 37 de acertar aquele número. O caso da roleta é um caso muito bom de probabilidade, em que elas aparecem em vários momentos. Fique atento à probabilidade, talvez não especificamente no caso da roleta, mas a probabilidade é sempre um assunto bastante solicitado no Enem. Vamos à próxima questão. Atualmente estão na moda os passatempos chamados de sudoku. Provavelmente esse tipo de jogo tenha se originado nos quadrados mágicos, que são matrizes quadradas, em que nenhum número se repete e a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é a mesma. O exemplo a seguir é um quadrado mágico de soma 15. Agora, imagine algo diferente. Uma matriz 3×3 em que os números utilizados são os divisores positivos de 36. Que o produto dos números em cada linha e em cada coluna seja 216. E que o número 36 ocupe a casa central do quadrado. A soma dos números que estão nas diagonais vale: letra A, 41, letra B, 50, letra C, 79, letra D, 91,
Letra E, 100. Divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Como 36 vezes 6 resulta em 216, os possíveis números que podem ficar na mesma linha ou coluna do 36 são os menores ou iguais a 6, ou seja, 1, 2, 3 e 6. Como 36 vezes 4 é igual a 144 e 216 não é divisível por 144, então o número 4 pode ser descartado dessa lista. Com isso, os únicos números que ficam na mesma linha ou coluna do 36 são 1, 2, 3 e 6. Como o número 36 ocupa a posição central desse quadrado, colocamos o número 36 aqui. Na linha e na coluna do número 36, vamos colocar os algarismos 1, 2, 3 e 6, de maneira que tanto na linha quanto na coluna o produto seja 216. Uma possibilidade é colocar o número 1 acima do 36 e aqui embaixo deve ser o número 6, pois o produto dos algarismos 1, 36 e 6 resulta em 216. Para a linha do 36, podemos colocar os algarismos 3 e 2. Perceba que, multiplicando 3 por 36 por 2, nós obtemos o resultado 216. Agora, os outros divisores do 36 devem ser encaixados nas posições que ficaram em branco. Porém, para a resolução do problema, não há necessidade de você colocar esses números nessas posições. Você poderia colocar por uma curiosidade e para um treinamento em que o produto dos três números em cada linha e em cada coluna seja 216. Mas para esse caso, ou para a resposta desse problema, nós não vamos precisar colocar. Olhe por quê. Para dar a resposta à questão, não é necessário descobrir a posição dos outros números. Basta notar que a soma de todos os divisores positivos de 36 resulta em 91. E, portanto, se subtrairmos desse valor a soma dos números 1, 2, 3 e 6, que certamente não podem ficar nas diagonais, teremos o resultado esperado. Assim, a soma dos números que estão nas diagonais vale 91 menos 1 mais 2 mais 3 mais 6, que é igual a 79. A matriz com todos os números poderia ser escrita assim. Dessa forma, poderíamos colocar o número 18 nessa posição e o número 12 nessa posição, onde o produto dos números na primeira linha resulta em 216. Para que o produto na primeira coluna resulte em 216, é necessário colocar o número 4 nessa posição. E assim, finalmente, colocamos o número 9 na posição que está faltando. Assim, a resposta correta é a letra C, 79. Você pode acompanhar comigo nessa questão que existe uma tabela, e essa tabela pode até ser relacionada a uma matriz. Porém, os conceitos de matriz não foram abordados aqui. Aqui são conceitos de divisores de um número, em que você deve colocar em posições convenientes nessa tabela, de maneira com que o produto sempre seja 216. É uma questão que envolve muito raciocínio lógico, não necessita de tanto conteúdo da matemática, a não ser o raciocínio lógico para chegar à solução dela. Uma questão muito inteligente, muito bem montada, que exige bastante de você raciocínio. As questões que a gente teve a oportunidade de resolver nessa aula são questões que envolvem bastante porcentagem, bastante razão, a gente trabalha alguma coisa de função e questões assim que envolvem vários raciocínios matemáticos vinculados aos próprios conteúdos. As questões, na sua maioria, são questões muito contextualizadas, são questões muito práticas. E o Enem possivelmente cobre isso mais de você do que uma questão técnica, uma questão do tipo resolva. Então fique atento a interpretações, leituras de gráficos, leituras também de determinadas imagens, que essas leituras podem ser imprescindíveis para a resolução de um problema. Saiba que a interpretação das questões é algo fundamental para que você consiga chegar nas respostas. Eu desejo a vocês ótimos estudos.